Nessa atividade, nós vamos falar sobre os tipos de pavimento, a forma de estruturação deles, a dissipação de carga nos mesmos, né? Qual que é o pavimento predominante no Brasil, ou seja, a realidade brasileira, as vantagens e desvantagens desses pavimentos. Vamos começar pela definição do DENIT e da ABNT. Do DENIT. Pavimento de uma rodovia é a superestrutura construída por um sistema de camadas de espessuras finitas, assente sobre o semiespaço considerado teoricamente como infinito, a qual é designada subleito. ABNT. O pavimento é uma estrutura construída após a terraplanagem destinada econômica e simultaneamente em seu conjunto a resistir e distribuir aos subleitos esforços verticais produzidos pelo tráfego. B. Melhorar as condições de rolamento quanto à comunidade de segurança. C. Resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento. Tipo de pavimento. Temos 3 tipos de pavimento. Temos pavimento rígido, pavimento semirrígido, pavimento flexível. Pavimento rígido, segundo a definição do DENIT, é aquele em que o revestimento tem elevada rigidez em relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as tensões provenientes do tráfego aplicado. Revestimento a que se refere a definição, ele pode ser de concreto simples, concreto armado ou concreto protendido. E a base superposta, ela pode ser de concreto rolado, pode ser um material granular, pode ser um solo cimento, pode ser um solo melhorado com cimento, pode ser um concreto asfalto ou alguma outra tipo de base. As aplicações são as mais variadas possíveis, passando por rodovia de tráfego intenso, paradas de ônibus e corredores BRT, aeroportos, pátios de portos, áreas sujeitas a derramamento de combustível, pisos industriais, túneis, viadutos, pontes, né? Então você tem uma variedade muito grande da aplicação do pavimento rígido, né? O pavimento semirrígido, segundo o DENIT, ele caracteriza por uma base cimentada, por algum aglutinante com propriedades cimentícias, como, por exemplo, por uma camada de solo cimento revestida por uma camada asfáltica. O pavimento semirrígido pode apresentar a seguinte composição. Nós vamos ter uma base revestida, um revestimento de asfalto, uma base cimentada logo abaixo, uma subbase granular, um reforço subleito. O número dessas camadas será definido pelo projetista, podendo a relação acima variar para mais ou para menos. O importante é que exista a camada de base cimentada. A espessura dessas camadas também estão condicionadas a projeto. Tipos de pavimento, né? Continuando, vamos agora para o pavimento flexível. Definição. É aquele em que todas as camadas sofrem deformação elástica significativa sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas aproximadamente equivalentes entre as camadas. São múltiplas camadas que têm como objetivo distribuir as forças provenientes da faixa de rolamento. Diferentemente do semirrígido, o flexível não possui uma base cimentada. Então, você tem um revestimento asfáltico, você tem uma base granular, uma subbase provavelmente granular, um reforço subleito, uma subbase. Você pode ter um solo melhorado em solo cimento também aqui, você pode ter um solo cimento, aí vai depender de como que vai ser esse seu projeto, né? O número das camadas será definido por projetistas, né, podendo a relação acima variar. Não só o número, como as características de cada uma dessas camadas. Espessura, grau de compactação e outras coisas mais. Então agora nós vamos falar do comportamento desses pavimentos em relação à carga a que são submetidos. Inicialmente nós vamos apresentar cada um desses pavimentos, a composição deles. Então, nós temos aqui o rígido, né? Nós temos um revestimento de concreto, conforme dito. Esse revestimento pode ser de concreto simples, concreto armado ou concreto protendido. E uma subbase, que pode ser uma subbase granular. Você vai vir no semirrígido, que você começa com um revestimento asfáltico, depois você vai vir com aquela base cimentada,
Em seguida, você pode ter uma subbase granular, né? O flexível, você vem com revestimento asfáltico, você vem com uma base granular, uma subbase granular e um reforço de sublente se for o caso. Como dito, essa subbase ou essa base ela pode ter algum tratamento função de como o projeto defina isso, né? Então vamos lá. O que acontece aqui, né? No rígido você tem praticamente toda a carga sendo absorvida por esse pavimento. Então você vai ter um bulbo achatado, em que o revestimento de concreto absorve toda a carga praticamente. Então seria um bulbo mais ou menos assim, achatado. O semirrígido, você vai ter um bulbo menos achatado, porque ele já distribui essa carga entre o revestimento asfáltico e a base cimentada. Então você já tem um bulbo um pouco menos achatado, né? E o flexível? Todas as camadas do flexível, elas têm um comportamento elástico, né? Então você vai ter aqui um bulbo bastante profundo, né? Onde ele vai distribuir essa carga de forma proporcional ao longo dessas camadas, né? Então você vai ter um bulbo bem profundo, né? Agora vamos comparar esses pavimentos, né? Pavimento flexível e pavimento rígido. O que um tem de bom, o que o outro tem de melhor. E aonde entra o pavimento semirrígido? Ele vai entrar a meio caminho aqui de um e de outro, né? Então nós vamos fazer a comparação só desses dois. Tá? Então vamos lá. A primeira comparação que nós temos é com relação às intervenções e às manutenções. Então você tem no flexível uma demanda por manutenção muito maior do que no rígido, né? O rígido ele demanda menos manutenção. E essas manutenções? Essas manutenções no flexível elas são rápidas e pontuais. E no rígido são manutenções mais especializadas, né? Você vai precisar de materiais mais especializados, digamos assim. Como é que funciona a questão da mão de obra, né? Você tem no flexível, você tem uma mão de obra aí abundante, digamos assim. E no rígido ela é bem mais escassa. Outra diferença entre os dois é a questão da difusão da luz, onde no flexível, por ser de cor escura, você tem uma dificuldade da difusão. No rígido, por ser claro, você auxilia a difusão da luz, tendo uma iluminação melhor noturna. Aqui você tem a diferença de equipamentos, onde no flexível você tem muito mais equipamentos que no rígido. Aí, novamente, você vai entrar nessa questão da manutenção. Como você tem uma mão de obra mais escassa, equipamentos mais escassos, você tem uma manutenção mais dificultosa. Aí você entra uma outra questão, o movimento de terra, em que você tem, por questões ecológicas, utilização de jazidas e outras coisas mais, né? Você tem o flexível sendo bem menos ecológico do que o rígido, já que o rígido ele necessita de menos material granular. O processo de controle ele é mais simplificado no flexível do que no rígido. E por último, você vai ter a resistência aos ataques químicos, onde o flexível é bem menos resistente aos óleos, às graxas e aos combustíveis, quando comparado com o rígido. E como é que fica a situação desses pavimentos? No Brasil, desde os anos 50, você tem a produção de cimento toda direcionada para a construção civil, fazendo que o material asfáltico se tornasse mais viável, né? Hoje em dia você tem muitas obras já feitas em pavimento rígido, mas a verdade é que a preferência continua sendo pelo flexível. E a tendência é que ele continue aumentando, já que com novas tecnologias, mão de obra mais fácil, equipamentos, ficando rígido muito restrito para aquelas situações em que a sua eficiência foi largamente comprovada. É isso aí.